Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2 do livro Iniciação à Filosofia, de Marivenda Chauí, O que é Filosofia? Na primeira aula, a gente estudou os conceitos fundamentais relacionados à filosofia e hoje a gente vai dar continuidade para ver diferentes definições de filosofia. Então, em busca de uma definição da filosofia. Antes de tudo, antes de começar, eu queria dizer que geralmente ao pesquisar no Google, então em alguns livros, quando se fala em filosofia, fala daquela definição amor à sabedoria. Aquela definição, ela não é uma definição errônea, mas uma definição que diz o que de fato é a filosofia. É algo bem genérico e que não consegue determinar o campo de estudo da filosofia. Então, há várias definições, não há nenhuma definição pronta e acabada sobre o que é filosofia. Mas algumas delas, elas, na verdade, não condiz com o objetivo da filosofia. Então, a gente vai ver aqui 4 definições, dentre várias 4 definições, que são bem conhecidas por nós, até no dia a dia a gente escuta algumas dessas definições, e a gente vai ver o que há de errado em algumas. E que, embora tenha muitas definições, a gente não consegue juntar todas. Algumas são até contraditórias. Então, a primeira definição que a gente vai ver hoje é essa: visão de um mundo, de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. Então, essa primeira, visão de um povo, de um mundo, de uma civilização, de cultura. É muito parecido com a definição de cultura. Até a palavra cultura aí, a cultura de um povo, de uma civilização. Então, filosofia seria o conjunto de ideias, valores e práticas pela qual uma sociedade aprende e compreende o mundo e a si mesma. Então, essa definição, ela não condiz muito com o que de fato é filosofia. Por quê? Aqui a gente tem 3 pontos. Essa definição para com a noção de minha filosofia. Tipo assim, geralmente a gente até escuta no dia a dia alguém dizer: essa é a minha filosofia de vida, essa é a filosofia de vida de Ciclanin, essa é a filosofia de vida do povo tal, essa é a filosofia de vida do povo chinês, essa é a filosofia de vida do brasileiro. Então, essa filosofia de vida da empresa, então, nesse caso, seria errado, porque isso não é filosofia. Ela é tão genérica e ampla que não permite, por exemplo, distinguir entre filosofia e religião, entre o sagrado e o profano. Tanto a religião como a filosofia, ela se preocupa com esse estudo sagrado e profano, mas ela não define. A gente sabe que o objetivo da religião é outro, da filosofia também, mas é tão amplo que a gente não consegue fazer a definição. Entre arte, a questão de belo, a questão de feio, ela não consegue, não permite que a gente faça essa definição. Ambos trabalham com esses conceitos, mas essa definição ela não consegue fazer essa distinção. E ciência, o que é verdade, o que não é verdade, a questão da razão. Além disso, essa definição identifica filosofia e cultura, o que eu disse no início. É uma visão de mundo coletivo, ou seja, de um povo, de uma sociedade, de várias pessoas, consciência coletiva, que se exprime ideias, são as ideias das pessoas, os valores, as regras e práticas de uma sociedade. Então, essa definição ela não condiz, de fato, com o significado do que realmente é filosofia, porque ela é muito ampla e ela é muito mais parecida com a definição de cultura. A segunda definição seria sabedoria de vida. A filosofia seria a atividade de algumas pessoas que pensam sobre a vida moral. Às vezes o pessoal pensa filosofia dessa forma, que até o estereótipo de que o professor de filosofia é aquele cara que tenta buscar a todo momento o controle emocional, como se fosse um guru que conseguisse ajudar a pessoa a encontrar paz. Então, é como se a pessoa, como eu mesmo disse aí, dedicando-se à contemplação do mundo, o filósofo é aquele cara que contempla o mundo, e dos outros seres humanos para aprender e ensinar os outros a controlar seus desejos, sentimentos, impulsos e a dirigir a sua vida de modo ético e sábio. Então, o filósofo é como aquele, muitos pensam que o filósofo é aquele cara que vai ajudar você a controlar seus desejos, seus sentimentos, impulsos. É como se o filósofo fosse um guru, como se fosse aqueles sábios chineses que a gente vê nos filmes, que quando você está precisando encontrar sua paz espiritual, você vai atrás deles. Então, essa definição nos diz de modo vago o que se espera da filosofia, a sabedoria interior, mas não o que é que faz a filosofia. Está errado? Não, a filosofia ela busca a sabedoria interior. Mas o que é que se faz? O que é que a filosofia faz para buscar essa sabedoria interior?
A terceira definição é um esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Então, o que é que ele tenta provar aqui? Provar que o universo é uma totalidade, um todo, ordenado por relações de causa e efeito. Então, ele quer entender tudo, quer entender toda essa totalidade que é o universo e todas as relações de causa e efeito, as consequências. E que essa totalidade é racional, ou seja, você pode descobrir essa totalidade, toda essa totalidade por meio da sua razão, ou seja, possui o sentido e finalidade compreensível ao pensamento humano. Então, tudo há um sentido que pode ser definido, pode ser compreendido por meio do pensamento humano. Mas o que é de errado? Não é admissível que uma única disciplina teórica abranja a totalidade dos conhecimentos. A filosofia não pode se importar com todo, com tudo. Ao longo da história, a filosofia já se separou da ciência. E mesmo dentro da ciência, uma série de subdivisões. Até dentro da própria filosofia, subdivisões. Então, não há como uma disciplina, como filosofia, ela estudar o todo, a totalidade do universo. Tem subdivisões. Algumas disciplinas se preocupam com algumas situações mais específicas, em que não cabe a filosofia. A própria filosofia já não admite que um único sistema de pensamento ofereça uma única explicação para o todo da realidade. A filosofia mesmo já diz que não é permitido, no ponto de vista dela, filosófico, então, isso é até uma questão filosófica, não é permitido que uma única disciplina abranja todo o conhecimento. Isso não pode acontecer de acordo com a filosofia. Então, essa concepção, esse ponto de vista, era também errônea. A quarta concepção é fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e da prática. Então, fundamentação, quando se fala em fundamentação, fala fundamentar, encontrar, definir, estabelecer racionalmente princípios, você encontra os princípios, ou seja, fundamentar no sentido de base, de alicerce, então você encontra a base ou alicerce dos seus argumentos, ou seja, os princípios, as causas, aquilo que está embaixo, e condições que determinam a existência, a forma e os comportamentos de alguma coisa, bem como as leis ou regras de sua mudança. Você procura entender, fundamentar entender a base para você explicar o resto, que é sustentado por aquela base. No caso, seria aí o que ele diz, a existência, a forma, os comportamentos de alguma coisa. E as leis ou regras. Então, fundamentação. Ela tem teórica e crítica. Quando fala de crítica, não é no sentido de uma pessoa chata que critica os outros, não. Crítica é a capacidade para julgar, que você tem. Capacidade de julgar e discernir e decidir corretamente. Sem preconceitos, sem prejulgamentos, é o exame racional que você faz por meio da razão. Você não utiliza os seus sentimentos. Sem preconceito, sem prejulgamento de todas as coisas. E a atividade de examinar e avaliar. Você examina e avalia detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento, uma obra artística ou científica, sem se relacionar com ela, sem se utilizar seus sentimentos, sem preconceitos, sem prejulgamentos, de forma racional e científica. Então, a fundamentação crítica, examinar, avaliar e julgar racionalmente os princípios, as causas e condições de alguma coisa, a seguinte definição dá conta da especificidade do trabalho filosófico. Então, essa definição é considerada a mais acertada. Porque fundamentação teórica, você fundamenta por meio da teoria, e crítica dos conhecimentos práticos. Você critica, faz crítica, você te julga e decide, e faz um exame racional sobre atividade prática. Então, o que é que ele diz? Essa seria uma forma mais adequada de você definir o que é filosofia. A fundamentação crítica, examinar, avaliar e julgar racionalmente os princípios, as causas, as condições de alguma coisa. Então, o filósofo ele procura examinar o objeto, avaliação, e julga racionalmente, por meio da razão, os princípios e as causas e condições de alguma coisa. A seguinte definição dá conta da especificidade do trabalho filosófico. Então, é algo específico da filosofia. Então, aqui a gente tem uma definição mais próxima do que, de fato, seja filosofia. Então, a filosofia como fundamentação crítica, teórica e crítica. A gente vai se aprofundar um pouco. Então, a filosofia se volta para o estudo dos vários modos de conhecimento. São vários modos. É bem amplo, mas claro que é uma definição que a gente já viu. Ela estuda a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, a inteligência, a experiência e a reflexão, e dos vários tipos de atividades interiores e comportamentos externos dos seres humanos, como expressão da vontade, do desejo, das paixões. Então, ela examina tanto as questões exteriores, dos seres humanos interiores, ela examina justamente essa relação que há
entre a questão interior do ser humano e exterior. Ela procura descrever as formas e conteúdos desses modos de conhecimento e desses tipos de atividade e comportamento como relação do ser humano com o mundo, consigo mesmo e com os outros. Então, ela se preocupa com essa relação que o ser humano tem com o mundo, com ele mesmo e com os outros em que ele vive. Então, está aí a importância da filosofia. Por isso que fala na questão da convivência, porque da ética, porque essa convivência, relação que o ser humano tem com o mundo, consigo e com os outros, ela não só é importante para você identificar a concepção filosófica a mais válida, assim como você também identificar quais são os objetivos dela. A atividade filosófica é uma análise, reflexão e crítica. Ela é análise por caracterizada pela indagação. A gente viu que a filosofia ela começa por meio da indagação. Sempre, você não é indagar qualquer coisa sem sentido. A indagação ela tem que ter um significado, não é fazer uma pergunta sem nenhum sentido, sem nenhuma finalidade. Então, sempre pela pergunta o que é, como é e por que é. E por interrogar quais são as causas e sentido das crenças. Então, quando você tem uma crença, ao que você acredita, esses três questionamentos, geralmente, são questionamentos filosóficos, você consegue avaliar, analisar e avaliar se algo está certo ou está errado. Você consegue fazer uma avaliação racional das coisas. Reflexão. Por caracterizar-se por um movimento de pensamento sobre si mesmo, para conhecer como é possível o próprio conhecimento. Né? Reflita, que é reflexão. Vem de reflexo, um espelho, quando você olha para o espelho, a sua imagem volta para você mesmo. A reflexão também é como o conhecimento voltasse para você mesmo. É uma reflexão sobre aquilo que você sabe. Então, a filosofia ela tem essa questão, ela é reflexiva, faz com que você reflita até sobre as suas ações, a reflexão filosófica. Crítica por caracterizar pelo exame racional de todas as coisas, sem preconceitos, sem prejulgamentos, buscando a elaboração de conhecimento verdadeiro. Então, busca a verdade por meio das razões. Não se utiliza das suas crenças, dos seus prejulgamentos. Útil e inútil. Quando se fala de útil e inútil, muitas vezes as pessoas consideram a filosofia um conhecimento inútil. É tanto que diz que a filosofia é uma ciência que, na verdade, ela não tem utilidade nenhuma, a maioria das pessoas diz. No caso, quando é na escola, é uma disciplina que não tem nenhum fundamento, não serve para nada. Tanto a filosofia como a sociologia, porque o pessoal não vê nem utilidade prática. Então, o interesse da filosofia não é saber se algo é útil ou inútil. Porque essa definição de útil e inútil, ela pode mudar de pessoa para pessoa. O que é útil para mim pode ser inútil para você. O que é inútil para você pode ser útil para mim. E se perguntar o que é útil, por que e para quem é útil? Então, é justamente isso. O que é útil para você? E por que é útil para você? O que é inútil para mim? E por que isso é inútil para mim? Então, essa questão, a filosofia sabe que essa questão de útil e inútil, ela pode ser subjetiva. Então, por isso que você tem que fazer essa pergunta. O que é e para quem é útil? Por que é útil? Para o senso comum, algo que é considerado útil quando dá poder, prestígio, fama e riqueza. Então, você consegue levar vantagem, quando você consegue ganhar algo. Então, sempre é utilizado útil aquilo que lhe permite que você ganhe de forma prática, de forma rápida, consiga adquirir alguma coisa. Isso é considerado útil. Para a sociedade capitalista é isso. Tudo aquilo que não está relacionado a prestígio, fama e riqueza não é considerado útil. Mas por a filosofia não trabalhar com isso, ou seja, ela não tem como foco isso, você não conseguir por meio da filosofia prestígio, fama e riqueza, quer dizer que ela é inútil? Platão definia a filosofia como o saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos para que vivam numa sociedade justa e feliz. Já Merleau-Ponty escreveu que a filosofia é um despertar para ver e mudar nosso mundo. Veja que, no ponto de vista desses dois filósofos, que são bem distantes, Platão, os conhecimentos de Platão são alguns milhares de anos atrás, e o de Merleau-Ponty é um filósofo já bem mais contemporâneo. Veja que os dois
mostra que a filosofia tem como objetivo, no caso, o saber humano, que tem como objetivo mudar a sociedade. Então, quer dizer que um saber que permite que a sociedade mude e procure se tornar mais justa não seria considerado útil? Será assim, não? Então, o que é que ele diz aqui no final? Marina Chávez diz. Qual seria, então, a utilidade da filosofia? Ela diz o seguinte, que se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, então a filosofia deve ser útil. Se não se submeter às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se você parar de ser submisso, se você conseguir compreender o sistema que você está inserido e você lutar para não ser explorado, isso é algo útil, então ela deve ser útil. Se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, então a filosofia seria útil. Você compreender o ambiente em que você vive, o contexto, o entorno social, histórico, se for útil, então a filosofia seria útil. Se você acha que não, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, na ciência e na política for útil, então a filosofia deve ter alguma utilidade. Se dá a cada um e à sociedade os meios para sermos conscientes de nós mesmos, de nossas ações numa prática que deseja liberdade e felicidade para todos for útil, então a filosofia seria útil. Se você acha que você despertar a sua consciência crítica, se você conseguir buscar a sua liberdade, se você conseguir se livrar dos preconceitos, das crenças, se você conseguir lutar por uma sociedade mais justa, você achar que isso, na verdade, é algo útil, então a filosofia teria alguma utilidade. Agora, se você achar que a filosofia vai ser um conhecimento que você vai utilizar para ganhar fama, prestígio, dinheiro, nesse caso aí você vai considerar que a filosofia não seria algo útil. Então, a utilidade desse caso seria subjetiva, no seu ponto de vista. Mas, pense se a filosofia seria útil ou não seria. Veja onde é que está a utilidade. O que é útil para você? O que é inútil? Por que é útil para você? Então, gente, até a próxima aula. Eu vou deixar as atividades aí no Seguir Eduque. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo grupo de WhatsApp. Até a próxima.